uma queda bem significativa, mais de 3,8% no índice futuro e no Ibovespa mais de 4%. Então temos os investidores aí bem receosos com essa nova onda de Covid. O que liga um alerta, porque se colocando num gráfico um pouco maior, por exemplo 60 minutos, temos um comportamento muito parecido com o comportamento que tivemos no início da queda aqui do Covid. Tá? Não estou dizendo que a gente vai ter outra queda e visitar fundo e perder fundo lá dos 60 mil pontos. Só estou dizendo que durante essa queda aqui não tivemos um comportamento tão agressivo. O que me faz pensar na força que vamos ter se a gente chegar nesse patamar de fundo. A gente pode até inclusive perder esse fundo aqui continuando esse movimento de queda. Se isso acontecer, eu vou colocar aqui no gráfico de 4 horas, para ficar mais fácil a visualização, podemos ter um alvo de toda essa queda a partir desse topo aqui. Então lá nos 89 mil pontos. Caso a gente perder esse fundo aqui, esse seria o primeiro alvo. Lá no gráfico semanal estaria ativando um pivô de queda, o que preocupa também, porque aí o alvo é um pouco maior, tá lá na casa dos 85 mil. Por enquanto, não inviabilizamos ainda uma contagem de ondas impulsivas em que isso daqui é uma onda 1, uma onda 2, para começar um processo de onda 3. Podemos ainda ter briga aqui nesse patamar, mas pelo comportamento, grandes investidores estão zerando suas posições. O que me faz acreditar que esse topo pode ser uma onda X, em que a gente executou um padrão 535. Olha só, temos um leading diagonal, pode ser uma onda A, chamar de onda A, chamar isso de onda B, até aqui, e mais 5 ondas em onda C. Continuando a correção de possível onda 4, sendo que nessa contagem a onda 3 ela finaliza aqui nesse patamar, para depois realizar uma onda 5. Isso quando vir a vacina, quando novas notícias chegarem e os investidores começarem a se empolgar novamente. Charles Dow dizia que a gente deve acreditar na tendência enquanto ela perpetuar. Não foi descaracterizada ainda a tendência maior de alta. Ele também disse que os índices descontam tudo, só não descontam os atos aí da natureza, ou como ele dizia, os atos de Deus. Então essa nova onda de Covid, ela não era esperada pelos investidores. Não tinha como prever que os casos de Covid eles iriam aumentar. Apenas como especulação, pela flexibilidade, a gente tinha uma noção de que poderia aumentar, mas não nessa escala. Então a gente tem que aguardar melhores movimentos. Cada um tem que ter um operacional, principalmente quando se opera day trade. Eu particularmente, eu preferi não participar da queda, porque aqui no gráfico maior de 60 minutos, o gráfico está bem esticado, a gente veio de um movimento muito amplo e o IFR estava apontando desde o início do dia uma sobrevenda, então eu preferi ficar de fora desse movimento. Lá no livro do Alexander Elder, Como se tornar um operador e investidor de sucesso, ele cita um modo operacional em que você olha um tempo gráfico maior e um tempo gráfico menor, por exemplo o 60 e o 10 minutos. Quando o tempo gráfico maior ele tem um comportamento e lá no 10 minutos a gente tem, por exemplo, uma divergência de alta, podemos optar por operar comprado. Porém, o gráfico ele tem que sinalizar uma operação de compra. Então aqui temos divergência de momento, no caso dele ele usa o MACD, mas pode ser usado qualquer indicador de momento. E nessa ocasião, estamos apontando várias divergências, não concretizamos nenhuma delas. Como assim? Eu não tenho um pivô de alta que me faça acreditar que vamos reverter a tendência e trabalhar a favor da tendência de longo prazo, que é a tendência diária. Então os investidores aqui, eles estão zerando as posições e estamos entregando volume para a ponta vendedora. Eu até realizei uma compra, porque eu estava aguardando uma correção aqui nos 5 minutos. Então quando a gente fez esse micro pivô aqui de alta, eu entrei comprado, mas tive que sair antes da abertura do mercado à vista. Então aqui eu tenho o primeiro alvo desse pivô sendo atingido a 100%. O mercado à vista abriu e mudou a direção do preço, porque temos as principais ações abrindo em um gap bem amplo, para continuar o movimento de queda. Olha como o VWAP, mais uma vez, ele acompanha esses movimentos mais de perto com o preço. É sinal de que os investidores estavam zerando suas posições. Então vai muito do operacional. Caso você não ignore o gráfico maior e só opere o gráfico aqui intraday, tivemos boas oportunidades. Por exemplo, você tem o primeiro movimento de queda,
o preço ele respeitou o 61.8, parou nessa região, você tem uma operação perdendo a mínima desse candle com stop acima dessa máxima. Porém, se ele para aqui na região de fundo, onde entrou a primeira barra aqui compradora com volume acima da média de 20, você tem uma operação que não daria 1 para 1, se entrasse no rompimento da mínima desse candle aqui. Esse alvo de 1 para 1 ele excede esse fundo aqui, portanto, era uma operação de venda, mas era uma operação de maior risco. Tá? Isso falando aqui do gráfico intraday, observando a tendência de queda. Para os operadores que estão olhando o gráfico como um todo, o preço estava bem afastado da linha de tendência do dia anterior. Aqui temos a linha de tendência do dia anterior, temos o preço trabalhando bem afastado dela. Então, como eu disse, vai muito do operacional. Se você quer aproveitar as oportunidades da tendência, hoje teve ótimas oportunidades. Essa operação aqui poderia ter se estendido. Então você tem o preço trabalhando com topos e fundos descendentes. Você pode zerar na região de 111,8. É a região que os players também estão realizando, 111, 123. Mas os alvos poderiam ser expandidos, porque formamos um pivô de queda aqui no intraday. Então a próxima região de realização é o 100 e o 111. Percebam esse candle aqui comprador. Colocando o ponto 50, temos a próxima região de realização, ponto 100 ou 111. E aí vamos expandindo, colocando 38,2. Temos a próxima região de realização. Ou mais conservador, né, quando o candle deixa um candle comprador, porque a gente tem um alvo mais conservador aqui em corpo de candle. E depois expandindo para o último nível aqui, o 23,6. Nesse caso ele quase buscou no final do dia. Você olhando o intraday, você tem linhas de tendência sendo respeitadas, podendo ser assim e depois assim, à medida que o preço vai executando topos e fundos descendentes. Não dá para ficar prevendo as regiões de fundo, principalmente quando não temos volume. Muita gente perguntou, isso daqui é um ombro, cabeça, ombro? É ombro, cabeça, ombro. Se ele rompesse a linha de pescoço e a linha de tendência, poderia até ser um ombro, cabeça, ombro. Porém, ele não fez isso, né? Não temos volume comprador para isso. Então aqui é a armadilha. Se você comprou nesse candle aqui, volume muito fraco, o próximo candle rompeu, foi um doji, perdeu, stop era aqui, caso você entrou nessa operação comprada. Então em um dia como hoje, era ou ficar de fora ou aproveitar as oportunidades, seguindo, por exemplo, um operacional bem simples, né? A direção da média móvel, ou a média móvel aqui do 10 minutos, que foi bem respeitada. Então temos o preço se aproximando dela e sendo ejetado para baixo novamente. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ibovespa. Temos um comportamento bem agressivo, fechando abaixo da média de 200 períodos. Me leva a acreditar que talvez vamos perder esse fundo aqui, se a gente não se recuperar um comportamento mais forte nos próximos dias. E aí o alvo seria aquele que eu comentei no início do vídeo. Primeiro alvo aqui do preço, se atentar com essa região aqui de fundo. Beleza, pessoal? Então essa é a análise de hoje.